Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. E vamos para a terceira parte da nossa série de PHP. Na primeira eu ensinei como criar o sistema de cadastro com confirmação por e-mail, e depois como criar o sistema de login. E vamos para a nossa terceira e esperada aula, que é como criar a área administrativa, ou seja, onde você vai poder verificar, monitorar todo mundo que está se cadastrando no seu site, vai poder verificar informações, que você vai poder excluir usuários, vai poder verificar até o IP desse usuário. No IP você consegue rastrear e tal, saber onde é que está vindo. Então vamos lá. Primeiramente eu criei aqui um formulário de login que vai ser necessário para você, administrador do site, ter acesso à área administrativa. Então eu criei aqui o formuláriozinho para adiantar. Vou abrir uma nova guia aqui e vou criar a página aqui, autenticação.php, que vai ser responsável por verificar se existe no banco de dados. Eu vou salvar aqui. Aqui eu vou mostrar o banco de dados para vocês. Eu criei uma tabela aqui chamada ADM, que tem aqui o usuário admin e senha admin, que vai ser responsável por entrar na área administrativa. Então vamos criar a página de autenticação. Primeiramente vamos fazer a conexão com o banco de dados. Então vou criar uma variável aqui, vou chamar aqui de host. Passar aqui MySQL database name. Vou selecionar o nome do banco de dados. Vamos pegar o nome aqui. Vou continuar com os mesmos dados da aula passada. O host, que no caso é localhost. Vamos pegar o usuário do banco de dados, que no caso é esse aqui. Vamos pegar a senha, eu vou chamar de pass, senha teste@123. E por fim vamos criar um try catch aqui para ele tentar a conexão com o banco de dados, e vamos inicializar o objeto PDO. Vou criar um catch aqui, vou passar uma exceção, colocar aqui PDO exception. Vou mandar tudo para uma variável aqui. Qualquer coisa, se ele não conseguir se conectar com o banco de dados, então vou mandar uma mensagem aqui, colocar aqui falha, e vai aparecer aqui falha que deu, por que ele não conseguiu se conectar. Então orientação a objetos, vou chamar um método aqui, getMessages, e aqui eu vou inicializar o objeto do tipo PDO. Então vou criar uma variável, vou instanciar aqui new PDO, para receber 3 argumentos: o host que a gente criou lá em cima, o usuário e a senha. Com isso aqui ele já consegue se conectar no banco de dados. Ok. Feita a conexão com o banco de dados, vamos armazenar essas variáveis esses dados, do formulário dentro de variáveis através do método post. Então vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de usuário sem acento, cifrão, underline, post. Vamos passar aqui o nome do que a gente colocou lá no campo, no caso aqui é user. Só lembrando de colocar aquela proteçãozinha básica, contra ataques de SQL injection. E vamos colocar aqui a senha add/,
cifrão underline post, o nome do campo que a gente colocou, que no caso é senha. Vamos verificar. Eu não vou criptografar a senha. Vamos agora verificar se existe isso no banco de dados. Então vou criar uma variável aqui, vou chamar de SQL, vai receber PDO carry, fazer uma consulta no banco de dados, então select asterisco, ou seja, selecione todo o banco de dados, tabela, que é o nome do banco de dados, onde vamos entrar aqui, tabela, onde o usuário for igual, aspas simples, variável usuário, fecha aspas, e onde senha, ou melhor, e aqui não é tabela, né? Porque agora a gente está no outra tabela aqui, que é ADM. Então vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui ADM. Onde o usuário for usuário e a senha, vamos colocar aqui, senha, for igual, aspas simples, variável senha. Ok. Agora vamos verificar se ele retornou algum resultado. Ou seja, se realmente existe isso no banco de dados. Então, eu vou abrir aqui uma condição, um if. Vou passar aqui a variável SQL. Vou chamar um método aqui roundCount para verificar se ele retornou alguma coisa. Se for maior do que 0, é porque ele retornou, porque está tudo ok. Então vamos passar uma mensagem aqui. Vamos redirecionar, né, para a página da administração. Então vou colocar aqui um script location.href. Vou passar aqui uma página, eu vou chamar aqui de adm.php. Eu vou fechar o script. E o que eu vou fazer? Bom, pessoal, por exemplo, vamos supor que a gente cria lá a página adm.php, área administrativa. Aí vem alguém mal intencionado e coloca lá o nome do site /adm.php e consegue acesso a essa área administrativa, porque não tem nenhuma restrição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai restringir o acesso a essa área administrativa. Como que a gente faz isso? A gente vai criar a sessão. Então vou criar aqui, eu vou inicializar uma exceção, vou colocar aqui season start e vou criar aqui uma variável, vou chamar a variável global que se chama season e vou colocar aqui season usuário recebe verdadeiro, true. Ok, inicializei uma season. O que eu vou fazer? Eu só vou deixar ele entrar nessa página administrativa se a season usuário for igual a true. Ou seja, se ele fez o login, tudo certinho, ele tem acesso, então beleza. Se ele não tiver, ele não vai conseguir entrar, porque a gente vai criar uma restrição. Ok. Feito isso, eu vou criar aqui um else. Bom, então vamos criar o else aqui para verificar qualquer coisa se os dados que ele colocou for inválido, né? Então vamos colocar aqui uma mensagem. Colocar em JavaScript ou não, vou colocar aqui usuário ou senha inválidos. Ok, agora vamos criar nossa página adm.php. Vou salvar isso daqui. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza. Beleza.
Ok. Pelo visto aqui tá tudo ok. Então vamos salvar, vamos abrir uma nova guia, vamos criar aqui a página adm.php. Vamos fazer a conexão aqui com... Vamos criar as tags, né? HTML, porque agora a gente vai utilizar o HTML. Vou chamar aqui de área ADM. Vamos criar uma tabela com as seguintes colunas. Eu vou criar aqui um tr. Primeira coluna vai ter, vamos verificar aqui, vai ter o usuário. Vamos colocar aqui usuários. Segunda coluna vai ter os e-mails. Então vamos colocar aqui e-mails. Terceira coluna vai ter a senha criptografada. Então vamos colocar aqui senha, ou melhor, senhas. E a quarta coluna, vamos ver o que é o status, né, para a gente verificar se ele confirmou o e-mail. Se o status for igual a 1 é porque ele confirmou. E por fim, vamos criar aqui os IPs, onde a gente vai pegar os IPs de quem se cadastra, né? Com IP a gente consegue rastrear a pessoa e etc. Beleza. Feito isso, vou abrir as tags aqui do PHP. Vou fazer a conexão com o banco de dados. Então vou copiar isso aqui para ir mais rápido. E vou colar aqui. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um echo. Vou abrir as tags do HTML dentro do PHP. Então vou colocar aqui um tr. Vou fechar. Vou criar um outro echo aqui. td. Vou passar aqui. Antes disso, né, pessoal, vamos criar um for each aqui para ele poder percorrer toda a nossa banco de dados e através de uma variável a gente consegue trazer todos esses dados. Então eu vou criar um for each aqui. Vamos criar uma variável, vou chamar aqui de SQL, o objeto PDO. A gente quer trazer dados do banco de dados para essa página. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o método carry. Vamos utilizar aqui o select asterisco from o nome da tabela, que no caso é a tabela mesmo. E vamos colocar aqui a variável SQL. Vamos redirecionar ela para outra variável que a gente vai pegar esses dados do banco de dados através de um array, porque no fim das contas é um array. Então vamos colocar aqui uma variável, vou chamar aqui de, deixa eu ver, vou chamar de variável e vou jogar isso aqui dentro. Ponto para concatenar, vou chamar aqui variável, o elemento que a gente tem aqui, usuário. Então vamos colocar aqui usuário. Fazendo isso, pessoal, ele vai trazer todos os usuários do banco de dados aqui pra gente.
Agora eu vou copiar isso aqui para adiantar. Vou colocar aqui um ponto, fechar aqui, TD. Deixa eu copiar isso daqui. Só não esquecendo de fechar aqui, né? Ok, o próximo campo é o e-mail. Então vamos trazer aqui todos os e-mails para nossa tabela. E aqui é a senha. Então vamos colocar aqui senha. Depois é o status. Então vamos colocar aqui status. E por último, os IPs. Então vamos colocar aqui um echo TD ponto variável, o que está no banco de dados, que é IP no caso, ponto para concatenar. Vamos fechar a tag. Ok. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Quando não é o Guilherme falando. Eu vou criar um link para ele poder excluir os usuários. Então vou criar aqui um echo TD vou colocar entre aspas simples isso daqui. Vou criar a tag A href vai ser redirecionado para a página que a gente vai criar aqui. Eu vou chamar aqui de excluir.php. Pegar aqui através do método get o ID, ponto para concatenar. Vou chamar aqui a variável ID. Vai pegar lá do banco de dados o ID. Ponto. Ponto para concatenar. Vamos fechar aqui. Vamos criar aqui um link excluir. Por fim, vamos fechar aqui a tag A. Vamos fechar a tag TD. Deixa eu ver se está tudo ok. Pelo visto está tudo certo aqui. Deixa eu ver se está gravando. Tá beleza. Ok. Agora vamos criar a nossa página responsável por excluir os usuários, que a gente vai utilizar aqui através do método get. Bom, primeiramente, vamos verificar aqui se a página cadastro já está configurada para pegar o IP de quem se cadastra. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já adicionei essa funcionalidade aqui para adiantar. O que eu fiz? Eu criei uma variável aqui chamada IP, chamei a variável global aqui serve remote addr, que ele vai pegar um endereço remoto da pessoa que se cadastrou e vai salvar aqui no banco de dados, aqui no campo IP, a variável IP. Vai salvar no banco de dados. Então é basicamente isso, pessoal. Por exemplo, eu vou apagar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada IP. Vamos criar aqui. Vou chamar aqui a variável cifrão underline server remote underline addr, vai pegar um endereço remoto e vai jogar aqui no campo, no banco de dados, que no caso é IP, vai jogar aqui variável IP.
É basicamente isso, pessoal, não é difícil de entender. Então vou salvar aqui. Ok. Vamos criar a nossa página responsável por excluir usuários, que vai ser excluir.php, que foi o que a gente colocou aqui. Então vou abrir uma nova guia. Vou salvar como excluir.php. Primeiramente vamos fazer a conexão com o banco de dados. Então vou copiar aqui para adiantar. Vamos verificar se existe, se essa variável id não está vazia, porque é através do id que a gente vai conseguir excluir o usuário. Vamos verificar aqui, vou criar aqui um impit. Vai verificar aqui através do método get, cifrão underline get. Vai verificar aqui se a variável, se o id no caso, não está vazio. Ok. Se ele não estiver vazio, né, então vamos colocar aqui. No caso aqui ele vai entrar se ele estiver vazio. Então a gente vai colocar aqui o operador de negação para dizer se isso aqui não estiver vazio, então você entra. É isso que a gente está fazendo aqui. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma variável aqui. Eu vou chamar aqui de id. Vai receber através do método get. O que é esse método get, pessoal? Se vocês ver o meu curso de PHP, vocês vão entender direito o que é o método get, que eu explico. Por exemplo, aqui eu coloquei interrogação, id. Ele vai pegar aqui o id do banco de dados e vai transferir aqui através do método get para essa variável aqui chamada id. Então vou colocar aqui get id. Só lembrando, né, de colocar aquela proteçãozinha básica, add slash. Beleza. Agora vamos criar uma variável aqui, eu vou chamar aqui de SQL, vai receber PDO, carry. Como que a gente faz para deletar do banco de dados? A gente vai utilizar aqui o delete. Delete from da tabela. Então vamos colocar aqui o nome da tabela, que no caso é a tabela mesmo, onde, não esquecendo de colocar o where, pessoal, porque senão vocês vão excluir o banco de dados inteiro. Então vamos colocar aqui onde o id no banco de dados for igual à variável id. Beleza, feito isso ele vai excluir aqui o usuário que você quer excluir. Beleza, então o que eu vou fazer? Se ele excluir, eu vou fazer ele redirecionar ele para a página administrativa novamente. Para redirecionar, eu vou utilizar o JavaScript. Então eu vou criar aqui as tags script. Eu poderia usar o header do PHP, mas eu prefiro usar o JavaScript. Eu vou colocar aqui script location.href. Vou passar aqui o nome da página, no caso é adm.php. Vou fechar as tags script. Beleza. E ok, vamos ver aqui. Tá tudo certinho. Vamos salvar. Basicamente está criado nossa área administrativa. Vamos mandar tudo pro nosso FileZilla.
está fazendo a conexão ali com o FTP, com o nosso site. Deixa eu alterar aqui. Vamos jogar esses arquivos. Então vai ser o ADM. Só lembrando, pessoal, de fazer com que, por exemplo, se alguém mal intencionado quiser entrar nessa área aqui administrativa, basta ele digitar o nome do site, colocar a /ADM, que ele vai conseguir entrar nessa área administrativa. Para a gente barrar o acesso a esse tipo de pessoa, como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui no PHP aqui embaixo aqui da conexão, vou criar uma condição para verificar se o usuário, a sessão usuário é igual a verdadeira. Se for igual a verdadeira é porque realmente ele fez o login, então ele tem direito, ele tem acesso a essa página. Se não for igual a verdadeira é porque é alguém intruso que está tentando entrar nessa página aqui. Então a gente vai barrar o acesso. Como que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui se variável global season. Deixa eu ver o que foi que a gente colocou aqui. Usuário. Se season usuário for igual a true, ou seja, se for igual a verdadeiro, a gente deixa o indivíduo entrar na página. Primeiro vamos inicializar a sessão aqui para não dar erro e criar a condição. Reparem, pessoal, aqui a gente colocou um sinal de igual, a gente atribuiu que ele é igual a verdadeiro. Aqui a gente colocou dois sinais de igual, a gente está comparando, a gente está verificando se ele realmente é verdadeiro. Então, se a sessão usuário for igual a verdadeiro, é porque o usuário fez o login aqui, entrou com sucesso e ele inicializou uma sessão com o usuário. Então é porque está correto, ele conseguiu, ele tem acesso à página realmente, não é um intruso qualquer. Então vamos colocar aqui um echo JavaScript alert bem-vindo à área administrativa. Fechar o script. Beleza, deixamos ele entrar. Se não for igual a verdadeiro, é porque ele não tem acesso. Então vamos colocar aqui um echo deixa eu copiar isso daqui para adiantar. Você não tem acesso a essa página. E vamos redirecionar ele para a página inicial. Vou colocar aqui um echo script location.href. Vamos redirecionar ele para a página index, que é a nossa página inicial, index.php. Vamos fechar o script. Ok, vamos salvar. Vou modificar aqui, em vez de colocar o usuário aqui, eu vou colocar user. Vou salvar. E aqui eu vou colocar user também. Beleza, vamos mandar tudo isso daqui pro nosso serviço de hospedagem. Então, eu vou abrir o FileZilla aqui, vou abrir a página, a nossa pasta aqui. A gente vai mandar a área administrativa, a autenticação, o excluir
e o login da administração, que foi tudo que a gente criou nessa aula. Tudo isso aqui vocês já viram. Então vou arrastar isso aqui. Está transferindo. Ok. Agora vamos tentar entrar na área administrativa. Então vou sem ter acesso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui /adm.php. Vamos tentar entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Você não tem acesso a essa página. Ele redireciona para a página index, que é a página inicial. Agora, se eu fazer o login e colocar todos os dados que tem aqui na área administrativa que a gente criou, que é admin e sem admin, vamos ver se ele vai entrar. O nome, pessoal, é login ADM. Então vamos colocar aqui login adm.php. Vamos tentar entrar. Vamos colocar aqui admin e senha admin. Bem-vindo à área administrativa. Agora ele entrou. E reparem que ele já mostra aqui o excluir. A gente pode excluir usuários. Ele mostra o status e o IP de quem se cadastrou. Por exemplo, eu posso excluir aqui, se eu clicar em excluir, aí ele excluiu e redirecionou novamente para a página. Vamos fazer um cadastro e vamos ver se ele pega o IP. Então vamos lá. Vou fazer um cadastro aqui. Vou colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar aqui teste Gui. O e-mail, vou colocar o nosso e-mail de teste. Vou colocar uma senha. Vou clicar em cadastrar. Vamos ver se ele mandou aqui pro e-mail. Ele mandou aqui, confirme seu cadastro. Vamos clicar aqui. Confirmar aqui o cadastro. Cadastro confirmado com sucesso. Agora vamos ver se ele salvou o IP. Vamos atualizar. Bem-vindo à área administrativa. E aqui está. Teste Gui. E ele salvou o IP aqui. Ok. Aqui é a nossa área administrativa, pessoal. Espero que vocês entendam. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Até mais.